Como criar uma agenda de criação de conteúdo que seja realista e viável para alguém que não tem 100% do tempo para se dedicar a isso? Às vezes a pessoa trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, e ainda não quer comprometer o domingo com a família e tal. Dá para criar consistentemente uma agenda assim? Dá. A gente vai responder como. Dá sim, a gente vai trazer alguns exemplos bem práticos sobre isso. Bem-vindo ao Assistente de Conteúdo, eu sou o Lira. Eu sou o Charbel. Esse aqui é o programa que te ajuda a ensinar na internet e também a empreender na internet através do seu ensino. Por que ter uma rotina e uma agenda de criação é importante? Acho que a primeira coisa é para não se tornar fogo de palha. Se você não planejar e não organizar a sua criação de conteúdo, que seja de maneira ali bem pé no chão e viável na sua rotina, talvez você consiga produzir coisas por um mês, publicar ali, interagir nas redes sociais por 1, 2 meses, mas depois vai perder fôlego. As outras prioridades vão engolir, né? O seu trabalho, o CLT, vai engolir seu projeto, as suas demandas na família, na sua casa, vão atrapalhar nesse sentido. Então, você ter uma agenda bem realista é o caminho para você conseguir conciliar as suas outras prioridades. Eu acho também que a gente vive num mundo muito cheio de distrações, né? Tem as prioridades de segunda linha também, né? Que você pode falar assim, é importante, mas não é a prioridade. E tem as distrações também, né? Se você não põe num cronograma, numa agenda, não estabelece ali os dias que você vai fazer, você sempre vai achar alguma coisa interessante para fazer, né? Sim, e aconteceu comigo, assim, eu estabeleci uma agenda que eu achei legal, comecei a produzir, gravar vídeos, editar, publicar, e aí, de repente eu gripei, peguei uma gripe forte, de 2 semanas, febre e tal, não consegui mais produzir nada, nem escrever, nem gravar, nem editar, e aí parei de publicar. Então, ter uma agenda também bem realista e que antecipe esses imprevistos que acontecem, seja de doença, qualquer outro problema, você vai conseguir também manter a consistência, né? Apesar dos imprevistos, né? A gente tinha um amigo em comum, tem um amigo em comum, né? Ele não tá aqui em Campinas mais, que é o Weber. Uma vez ele me ensinou uma coisa que ele aprendeu com outra pessoa, que eu não lembro quem é, que ele fala sobre agendar o imprevisto. Agendar o imprevisto é assim, não tem uma agenda tão lotada a ponto de que você não pode remanejar as coisas para imprevisto, porque imprevisto está fora do seu controle, né? É verdade. Então, uma gripe, por exemplo, ninguém planeja pegar a gripe, né? Mas ela te pega, né? Sim. Então, você tem que ter uma certa flexibilidade também, criar algumas estratégias, umas barrigas ali para você poder gripar de vez em quando, né? A gente tem que poder ficar doente também. Exato, é. Então, teve uma cliente que eu comecei a gravar uns vídeos com ela. E na semana passada, 15 dias, a gente ia gravar de novo. Aí ela teve uma crise de rinite alérgica. Olha só. Não conseguiu gravar. Mas a estratégia que a gente fez com ela é que a gente não ia publicar enquanto não tivesse ali 8 vídeos prontos e finalizados. Não tinha a data, tinha o gatilho só, né? Então, essa rinite, essa semana que ela perdeu, não atrapalhou em nada. Porque ela ainda está construindo ali um estoque, né, de material, já visando esses imprevistos, É né? isso aí. Depois, se ela tiver outra crise, ela ainda vai ter material para publicar, ela vai continuar publicando e engajando na rede social e não vai atrapalhar em nada, né? Ótimo, é isso aí. Essa é uma ótima estratégia. E eu vejo, assim, dos principais erros nas pessoas ao iniciar a produção de conteúdo na internet é basicamente assim, eu quero publicar um texto no blog. Senta lá, segunda-feira, eu arrumei um tempinho à noite, escrevo o texto, aperto publicar e pronto. Aí semana que vem, vou fazer isso de novo. Aí na terceira semana, você não tem mais aquele tempo livre de segunda, surgiu algum imprevisto, alguma coisa, um outro compromisso. Então você já falhou numa semana. A outra semana você perdeu o pique, já aconteceu outra coisa, e aí isso se estende por outras semanas e você acaba perdendo a consistência, né? E isso se aplica também a, por exemplo, publicações no Instagram. Você começa bem ali e você deixa para publicar no Instagram, na verdade, você deixa para criar no dia que vai publicar, né?
criei a arte, criei a foto e publico. Tem que descolar uma coisa da outra. Exato. Tem que descolar a data da publicação da data da produção. Primeiro que, assim, se você puder produzir e revisar, arte nem tanto. A arte pode ser revisado, claro, mas produção de coisas mais complexas, como um texto longo ou um infográfico, é muito legal revisar, né? Texto, por melhor que você seja em português, você vai precisar de revisão ortográfica, vai precisar de revisão de SEO, às vezes, de coesão das ideias, concatenação dos parágrafos, né? Às vezes você dá um tempo naquele assunto, vem um insight mais legal para você completar aquele texto, né? Texto longo eu gosto de começar a criar assim meses antes da data que eu vou publicar. E eu acho que a ideia é essa, descolar a data da publicação da data da criação. Ter barriga, né? Cria um estoquezinho, quando você tem uns 10 na frente, mesmo porque você quer viajar com a família de vez em quando, quer dar uma espairecida, tirar a produção do conteúdo da cabeça, né? Para voltar com mais energia também, né? Perfeito. Tem que ter uns intervalos, né? Então esse é um grande erro que eu vejo. O segundo é de ter metas muito exageradas, né? Eu vejo o pessoal publicando todo dia, Tem que no ser Instagram, no YouTube, tem que ser todo dia. Para dar certo tem que ser todo dia, para crescer rápido, para ter audiência tem que ser todo dia. E ela põe essa meta, só que isso é muito difícil de alcançar. Ainda mais falando no começo e no nosso público que tem outra tarefa, tem outras atividades, outros compromissos, né? Isso é um projeto que vai ser... É um projeto paralelo que vai ser construído a longo prazo e no futuro tomar conta ali da sua agenda, né? Tornar 100% da sua atividade. Exatamente. Então não dá para ter essa meta exagerada no início, assim, de preciso produzir e publicar todo dia. Eu acho que tem que ser revisado conforme a fase que seu negócio tá. Né? Seu projeto paralelo de conteúdo tá e o seu negócio tá. Às vezes você começou a produzir conteúdo e começou a aparecer bem mais cliente para o seu negócio offline, por exemplo. Suponha que você seja advogado. Você começou a falar sobre legislação de herança de bens, patrimonial de família. E começou a aparecer mais clientes nisso. Cara, se o faturamento melhorou um pouquinho, destina aí, então, um dia, uma manhã da semana para produção de conteúdo. Por quê? Porque agora a produção de conteúdo está dando um retorno financeiro, né? Aí você pode ampliar ali, pode arrumar um ajudante, pode investir mais naquilo. Enquanto isso não acontece, você está numa fase pré-embalo, né? Você está embalando o negócio. E não tenha problema com a ideia de que isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, não tem problema. E você falou algo que acontece muito comigo e vejo acontecendo com outras pessoas, que é de... Comecei a criar conteúdo, começou a dar retorno, trouxe clientes. Não tem mais tempo de criar conteúdo. Tem que fazer o contrário, né? Agora, como trouxe clientes, abre uma fresta maior para a criação de conteúdo. Daqui a pouco, já vi casos assim, tem um médico que eu conheço que não é daqui de Campinas, não é meu cliente, mas eu acompanhei a estratégia dele. Ele é da área de suplementação alimentar, né? Coisas que você toma em cápsula além da alimentação comum. E ele só atende no consultório 2 dias por semana. Um dia para preparar aulas, porque acho que ele dá aula em pós-graduação, e 2 dias para produção de conteúdo. Entendeu? Então, produção de conteúdo virou uma parte que turbina muito, mas a consulta com o cara é R$3.000, quase R$3.000 uma consulta com ele. É uma consulta de 2 horas, quase R$3.000. Tem fila. Então, ele foi abrindo espaço para produção de conteúdo conforme foi dando retorno. Bom, a gente falou dos erros, quais seriam as boas práticas no meio de produzir uma agenda aí realista para... Eu acho que o empreendedor, no geral, ele é um otimista, né? Eu acho que ele sempre... E eu acho que tem que ser, né? Porque você está se aventurando em certa medida, né? Tem planejamento, tem estudo, mas tem um lado assim que você fala assim, cara, eu tenho que ir com ímpeto, né? Então, eu acho que isso se reflete também na coisa de produção de conteúdo, que a gente sempre acha que vai dar tempo de fazer tudo, né? E na hora de fazer, realmente, principalmente no começo, tem mais tropeço, tem menos tração, né? A gente patina um pouco mesmo. Então, assim, traçar a metade da meta que você imaginou, eu acho que é uma boa prática. Sim. Né? Não ser tão otimista com a sua capacidade de produzir, pelo menos no começo. Porque aí depois você pega o jeito, aí anda igual um carro que sai da inércia, né? Então, você quer fazer... eu quero fazer vídeo todo dia, ou
post todo dia. Diminui para 3 vezes na semana. Quero toda semana. Diminui para quinzenal. Isso. E assim, lembrando de descolar a publicação da produção, né? Perfeito. Sim, produz durante um tempão, cria lá 50 posts, 60 posts, sei lá, para o Instagram, e depois começa a publicar. Você tem um estocão, poderia publicar todo dia, mas não publique. Publica 3 vezes por semana. 3 vezes por semana no Instagram, para a grande maioria dos nichos, é mais do que suficiente. Sim. Entendeu? Mais do que suficiente. Então, o pessoal fica tentando decodificar o algoritmo, tem que decodificar o seu público. Qual que é o ritmo que seu público incorpora? Porque tem gente que foge de produtor de conteúdo por overload de conteúdo. Sim. Né? Então, não é necessariamente melhor publicar todo dia. Depende do público. Decodifique o público, não o algoritmo. Então, reduzir a metade do que você gostaria, criar o estoque de conteúdo, a reserva, às vezes a gente fala de a barriga, né? A gordurinha ali, para você poder queimar. Então, isso pode ser de 1 a 2 meses de conteúdo pronto, de qualquer canal que a gente está falando, qualquer formato, né? Seja áudio, texto, vídeo, tem ali 1 ou 2 meses de conteúdo e só depois começa a publicar. Exatamente. E aí isso você contorna os imprevistos. A outra dica de boa prática é você separar um tempo na sua agenda para você sentar aqui e já criar vários conteúdos de uma vez só. Uma sentada, em algumas horas, já matar vários conteúdos, né? Várias publicações que vão ser feitas num dia só. Não precisar parar vários momentos do dia ou momentos da semana para ficar criando. Isso não vai ficar muito viável. Então, senta, separa um sábado, por exemplo, uma manhã de sábado, e já crie bastante conteúdo ali naquela sentada. Conteúdos que demandam coisas instaladas, tipo isso aqui, que é vídeo, é especialmente importante isso, porque assim você monta a tralha, a pequena tralha que seja, silencia o lugar, né? Você vê, aqui no nosso mesmo, a gente não tem uma sala acústica, então de vez em quando você ouve um cachorro, uma maritaca, acontece, não tem problema. Se o conteúdo é bom, não tem problema. Mas você monta a sua tralha e já aproveita que está montada e produz o que aguentar, né? Tem gente que vai ter mais resistência a ficar um dia inteiro gravando vídeo, tem gente que não vai ter, eu mesmo não tenho. Eu aguento uma manhã inteira gravando vídeo, vai bem. Depois eu começo a ficar lento, o raciocínio já não fica tão rápido, eu fico com a voz cansada. Então, cada um vai ter que achar seu estilo, né? Seu jeito. Sim. Às vezes pode ser um dia à noite na semana, você consegue separar ali entre 8 e 10 da noite. Escrever texto à noite, para mim, é ótimo, né? Então, tem a ver com o tipo de conteúdo também. Sim. Então, essa é a ideia. Organizar a agenda para criar em uma sentada só. E, por último, é você organizar a publicação do seu conteúdo em temporadas. Então, quando a gente vai planejar, você pensa, eu vou começar a publicar e não vou parar mais. Muitos fazem isso, mas não precisa ser. Você pode organizar em temporadas. Então, essa temporada, a gente aqui organizou 6 episódios. A primeira temporada vai ter 6 episódios. Bases, né? As nossas bases aqui. Então, a gente vai estar produzindo, vai começar a publicar, e depois a gente vai dar um gap aí, um tempo para reavaliar, pesquisar, estudar, para criar novos conteúdos. Então, é uma temporada. Pode ser também micro temporadas. Eu vejo um criador que eu sigo, ele cria temporadas de podcast, de entrevistas, e ele faz 3 temporadas num ano. Então, ele publica ali 10 episódios. No começo do ano, ele para 2 meses, grava novos episódios, publica de novo, grava novos. Faz por lotes, né? Por lotes. E funciona super bem, o pessoal tá... a audiência crescendo, engajado, cria até uma expectativa para a próxima temporada. No caso do vídeo, tem uma coisa interessante que é o seguinte, no YouTube, principalmente, que é uma estratégia que a gente gosta, quando você põe um vídeo lá, ele continua dando resultados ad eternum, assim, né? Ele é evergreen, como diz os americanos, né? Ele é um jardim plantado. Então, você não precisa ter a expectativa de que você publicou hoje, amanhã tem que bombar. Não tem essa necessidade e não é do mecanismo isso. Então, o negócio é que aquele vídeo vai sendo mais visto, mais recomendado e ele vai crescendo de público ao longo do tempo, né? É diferente do Instagram, que é tudo Insta, né? Que a coisa é efêmera.
Então tem que entender a ferramenta que você está usando também, né? O Instagram, a questão da viralização é mais desejável. Se você conseguir um conteúdo que viraliza, é nas 24 horas, 48 horas depois. 6 meses depois, ninguém vai ver aquele conteúdo do Instagram. Você perdeu mesmo aquele trabalho. Então ele tem que ser um resultado colhido logo depois da publicação. No YouTube é outra dinâmica, né? Por isso que a gente gosta aqui do YouTube, eu gosto muito do blog. O blog também é assim, né? Ele cai no buscador do Google, agora no buscador do Bing também. Então tem que acalmar, né? A Uhum. produção de conteúdo pode ser mais serena. E isso, se você conseguir aprender isso, a assimilar isso, vai ser mais saudável e mais constante a sua publicação. Perfeito. E aí, para finalizar, eu trouxe uma proposta de agenda, que é algo que eu sigo, consigo aplicar em alguns projetos, que é dividir por semanas. E cada semana você vai ter um foco de atividade. Então, semana 1, eu vou escrever o roteiro de um vídeo. Se for áudio, roteiro de um programa de áudio. Se for um texto no blog, é um texto que você vai escrever ali na primeira semana, de maneira ali. É o esboço. Você está incubando a ideia, né? É a primeira. Às vezes você precisa também pesquisar, ler algumas coisas, mas ali é o esboço só, não é nada finalizado. A primeira semana é para isso. Isso você faz em 3 horas. Você consegue separar, você consegue uma noite para isso, perfeito. Às vezes você pode dividir em 2, 3 noites, ou num sábado de manhã. Na segunda semana, passou uma semana, aquilo vai amadurecer na sua cabeça, você vai ter novos insights, mas daí você senta para realmente gravar o vídeo, se for vídeo ou áudio, enfim, ou às vezes criar o infográfico, criar arte. Passa uma outra semana, na terceira semana você edita aquilo. Que para quem nunca trabalhou com isso, dá realmente um trabalho, né? Não é uma atividade facinha. Exato. Nessa etapa, eu acho que é muito importante escolher a ferramenta certa. Se você não é da área de vídeo, escolha uma ferramenta mais acessível, um Movie Maker, um editor de vídeo mais basiquinho, né? Para não se enrolar com a ferramenta. Sim. Né? E aí, nessa proposta aqui, a quarta semana é livre. Não tem nada ali que você pode usar para pesquisar mais coisas. Faltou editar uma coisinha, faltou gravar, aprimorar o roteiro, você pode usar essa semana que está livre. Então, ela é uma agenda bem tranquila, bem leve, né, para se levar. Tá vendo? Nós estamos querendo criar um canal de conteúdo zen, né? Uma light, assim. Bem light, Mas é o que funciona, porque senão não fica sustentável, né? Exatamente. Não adianta. Acho que esse é o foco. Tornar sustentável. Parece ser pouco no início, ainda mais o educador que quer ensinar logo, que quer ter audiência, o empreendedor que quer ter retorno. Tem que acalmar um pouquinho nesse início. E tem que considerar o seguinte, conforme a gente faz, porque isso para a maioria das pessoas é entrar num mundo que não é o mundo dela, né? Produzir o roteiro, gravar a aula, editar, não é o mundo do advogado. O Sim. advogado, conforme ele for fazendo devagarzinho, ele vai ficando melhor nisso. É como qualquer outra atividade, né? Sim. Você começa a correr. No primeiro dia que você vai correr, você não corre 200 metros, tá com a língua para fora. Né? Daqui 3 meses insistindo, você está correndo 2 quilômetros, né? Então, um advogado que nunca produziu vídeo, em 3, 4 meses fazendo com paciência, ele vai ficar um bom produtor de vídeo. Ele vai ganhar uma nova habilidade. Se eu aprendi, se você aprendeu, todo mundo consegue aprender. A gente sabe que não é uma coisa... Não é que é uma coisa facinha. Mas não é uma coisa tão cheia de mistérios quanto as pessoas acham que é. Né? É como quem nunca cozinhou. Tem que queimar o arroz de vez em quando. Uma hora não queima mais, né? E aí, daí você repetir isso por 2 meses, essa agenda. E aí, só no terceiro mês, você começar a publicar. Então, você vai ter o estoque de 2 meses de criação, de conteúdos ali finalizados. E só então começar a publicar. E aí, se você começar a publicar semanalmente, você vai estar sempre 1 mês à frente. Se eu não errei na conta aqui. Se você publicar quinzenalmente, você ainda vai ter 2 meses à frente de folga, né? Você vai ter esse estoque prevendo imprevistos e tudo mais. E isso tende a ser muito mais sustentável do que se você sentar, criar, publicar, na outra semana quebrar a cabeça, o que eu publico hoje, e ficar aquela coisa que não é Eu acho que tem viável. até um efeito psicológico, assim. Se você faz devagarzinho e percebe que pode acelerar depois, é muito melhor do que você começar
acelerado e perder o fôlego e ver que vai perder a corrida, né? Então, eu acho que é mais psicologicamente entusiasmante, porque a gente começa a gostar do negócio. Muita gente não produz porque fala assim, eu não sei escrever pro blog, eu não sei gravar vídeo, não gosto da minha cara no vídeo. Mas se você insistir, você vai acabar gostando. Por quê? Porque você percebe que você está se desenvolvendo também. Essa parte do criação de roteiro, para ser um conteúdo bom, você tem que estudar, tem que pesquisar. Às vezes você sabe aquela matéria para o seu uso, mas não sabe explicar para o outro. Né? Eu lembro da época que eu estava na faculdade de música, eu tinha um professor que não era grande músico, mas era o meu melhor professor de todos, e tinha 2 outros que eram excelentes músicos e eram péssimos professores. Entendeu? Então a gente tem que ir se desenvolvendo, né? Criar o roteiro Sim. desenvolve muito a gente, né? Você pesquisa as coisas, pensa na sequência das coisas que vai falar, ajuda, melhora o seu raciocínio na sua área. Perfeito. Vamos para a perguntinha da audiência. Tem Vamos alguma, lá. Sharp? Olha, tem uma pergunta que não está diretamente ligada ao que a gente falou aqui, mas de alguma forma está ligada. Muita gente, principalmente gente que nunca gravou nada, fica mandando muita pergunta sobre a tralha, o equipamento, como montar o ambientezinho para gravar, né? Uhum. E tem muitas maneiras, muitas. Tem um princípio que eu acho que rege todas as maneiras de iluminar bem e gravar, que é simplifique. Primeiro, assim, faça com o que você tem do jeito que você pode fazer. Né? Por exemplo, a luz. A gente está usando aqui 2 sombrinhas, uma de cada lado, com luzes frias, calibradas, que a gente já tinha aqui. Mas se você não tem, o que você pode fazer? Monta uma mesinha na frente de uma cortina com voal, onde não bate uma luz direta do sol, mas entra uma claridade de frente, e põe seu celular ali na mesinha e grava com aquela luz vindo de frente, suave. Todo mundo fica com a pele melhor, com a luz filtrada. O que é a luz filtrada? É aquele paninho translúcido da sua cortina, um voal mesmo, e a luz está passando por ele antes de te atingir. Procura gravar sempre no mesmo momento do dia. A luz vai ficar diferente de um vídeo para o outro? Vai, mas vai ficar uma boa luz, né? Você não está fazendo vídeo sobre a cor das tintas da Souvenir, não precisa ter uma precisão de cores impecável, né? Pode ter uma variação, um dia mais nublado, um dia mais ensolarado. O áudio, se puder ter um microfoninho simples ligado direto do celular na lapela, ou um microfone assim como a gente tem, mesmo que o microfone apareça, não é feio, não tem problema. Com o microfone fica melhor, né? Um vídeo com um áudio bom tem um profissionalismo melhor. Sim. Penteia o cabelo, arruma uma roupa minimamente decente, né? Faz a barba, alguma coisa assim. O básico. Por quê? Porque o importante é o conteúdo, né? Então simplifica a produção. Se não vai gravar de dia, não tem a janela, procura 2 abajures com luz com cúpula difusora, assim, com cúpula translúcida, um de cada lado, que não apareçam ali. Põe o celular num tripézinho, num suportezinho, né? Faça com o celular. Muita gente encana. Tem que comprar uma câmera de 12, 13 mil reais. Não, cara, não inventa. Não precisa. Senão você vai ter que adquirir um conhecimento grande antes para lidar com essa tralha antes de começar a produzir tudo, entendeu? Vai gastar demais, né? Celulares com boa luz, boa fonte de luz, fazem vídeos muito bons e cada dia estão fazendo melhores. E olha que a gente trabalha com equipamento bom de áudio, vídeo, de fotografia. E muita coisa a gente pode fazer com o celular. Sim. Eu fiz um vídeo uma vez pro meu canal que era como fazer um bom vídeo com um celular muito ruim. Mas daí eu fui bem no extremo. Eu peguei um celular antigo meu, Moto G1, pequenininho e tal. Assim, eu preciso ser honesto que o vídeo ficou Fica tosquinho. ruim. Não ficou bom o vídeo, não. Mas é porque o celular realmente era muito ruim. Eu acho que quem tá ouvindo não vai ter um celular tão ruim assim. Então, às vezes você tem um Samsungzinho Cara, que... um celular de R$ 1.200. Que já é muito bem. bom. Não precisa ser o iPhone, o último da geração. Não. E luz, né? Imagem é luz. Tem uma boa fonte de luz, não brilhante demais na cara, com difusão. Guarda essa palavra, difusão de luz. Luz difusa sempre fica bonito. Sim, Né? Sempre fica, as pessoas ficam bem nela. é verdade. Para encerrar, tem alguma conversa de bastidor? Conversa de bastidor é um nome bom para esse finalzinho. Cara, eu acho que assim, esse lado psicológico, eu acho que
que atrapalha muito as pessoas. A pessoa vai com muito fôlego, ela fala assim, não, tem que estar na internet, isso é a modernidade, isso é o que precisa acontecer. E a pessoa exagera na meta, faz um primeiro lance muito rápido, muito bom. Eu já fiz isso muitas vezes com o Instagram, produzi um monte de coisa, comecei a publicar, encanar que tem que publicar muito, achando que o algoritmo vai funcionar melhor. Cara, essa coisa de desvendar o algoritmo é correr atrás do rabo. Tem que desvendar o cliente. Sim. Né? Tem que desvendar o cliente. Falar assim, o que a minha clientela precisa? Né? Qual o ritmo que é útil para eles? Né? Eu vejo, eu tenho um grupo lá dos fotógrafos num grupo de WhatsApp e procuro publicar segunda e terça, ou segunda ou terça. E eles passam o resto da semana lidando com a vida deles, fazendo as coisas deles. E quando eu volto, o pessoal volta engajado de novo. É uma vez por semana. Acho que se tivesse todo dia, talvez eu não ia conseguir ouvir. Não ia conseguir, mesmo porque eu gravo uns áudios grandes, né? Áudios de 10 minutos, né? Uhum. E já avisei quando o pessoal entrou lá, eu gravo áudio grande, né? Eu sou muito falante, o pessoal vê aqui, né? Então, Legal. Então é um traço daquele grupo, daquela comunidade. E assim, se eu fizer mais do que uma vez por semana, eu tenho conteúdo para entregar, mas eu tenho outras coisas para fazer também, né? O conteúdo que eu estou entregando agora tem mais 4, 5 semanas prontas para entregar. Não adianta entregar tudo uma vez. Mas você grava na hora, né, o áudio? Gravo na hora. Hoje, por exemplo, antes da você gente fala que ele tá aqui, pronto tá no os papel. roteirinhos, os tópicos que eu vou falar. Aí você chega segunda de manhã... por exemplo, eu tô gravando o Canva sobre o Business Model Generation. Então, são 9 peças. Então, eu fiz 9... Eu pensei em 9 dias para falar sobre cada uma peça e o 10º dia para juntar tudo. Isso aí vai terminar no meio do mês que vem. Né? Entendi. Então, assim, hoje eu falei sobre 2 peças menores. Então, porque eu quero, no último, eu quero falar 2 dias. Eu mudei a ideia. Mas, assim, tá na cabeça, tá estudado, é aula que eu já dou, entendeu? E eu, na hora que eu tô gravando, eu abro o livro do Business Model Generation e vou lendo as coisas que eu grifei, assim, dou uma lida, vem na cabeça e falo espontaneamente. Porque esse grupo é um grupo que tende a ser grupo de mentoria depois. Eu quero fazer uma mentoria em grupo esse ano. Lançar a ideia de mentoria em grupo. Então, deste grupo, hoje está com 160 pessoas, acho lá, 140, acho. A hora que tiver uns 250, e eu não pus data, eu falei assim, a hora que tiver uns 250, eu vou ter público ali para tirar uns 15 para uma mentoria em grupo, entendeu? Esse número você tirou da onde? Essa porcentagem que você acha que vai para mentoria? É chute. Eu já vi gente falar que é 10% da comunidade que engaja a ponto de comprar, quando você está muito bem. Tá. Então, pensando assim, uns 250, 300 pessoas lá, eu vou tirar 15, vai dar 5%. Certo. Para fazer o primeiro grupo de mentoria. Tá. Primeira mentoria em grupo, né? Que eu quero que aconteça esse ano ainda, mas eu não sei se vai acontecer também. E pus um trigger só, não pus uma data. A hora que tiver 300 pessoas, eu começo a falar do assunto, entendeu? E a mentoria em grupo presencial ou online? Online. Porque tem gente lá, tem gente do Rio de Janeiro, de Minas, da Bahia, entendeu? Já tá lá no grupo, gente. Então a tendência é ser online. Entendi. Eu acho que a mentoria minha vai ser sempre online agora. Até individual? Até individual. As individuais hoje são todas online. São todas online. Todas online. Tá. De vez em quando eu junto a turma na padaria, tomo um café, ou faço tipo a festa junina aqui no estúdio. Legal. Mas é um evento assim, e aí muita gente fica de fora também, que tá lá no grupo, não tá perto. Entendi. Eu gosto do presencial, mas eu sei que o presencial não escala, entendeu? E eles estão presentes ao vivo com você na mentoria individual? Ao vivo. Não é gravado? É online e ao vivo, Tá. Tem que ser assim. Não tem que ser assim. Eu gosto assim. Tá bom. Porque eu gosto de interagir pro cara me dar perguntas, porque isso me alimenta. Certo. Né? Mas na mentoria em grupo, eu vou criar um conteúdo que é aulas base. Eu vou deixar disponível o tempo todo. A pessoa entra na mentoria em grupo, ela pode assistir no ritmo que ela quiser, aquelas aulas de base. Mas a gente eu vou mandar esse link antes, para quem quiser assistir, para quando a gente começa a mentoria, já começa assim, falamos daqueles conteúdos, e quem não assistiu vai ficar curioso, assim, pô, devia ter assistido essa aulinha assim. Mas poucas aulas, 10 vídeos assim. E aí a gente vai trabalhar na mentoria o que está acontecendo no seu negócio.
E em grupo, assim, um fala, o outro fala, para mim também acontece isso. Para mim não, é diferente um pouco. Ou eu tenho uma solução para isso, entendeu? Às vezes eu ia trazer uma solução, o próprio colega já É, traz a solução. E o que eu faço? Anoto aquela solução e aí aquilo desenvolvo como um novo conteúdo. entendi. Então, o meu repertório de soluções para os problemas dos outros vai aumentando porque eu Aumentando. vejo a interação deles ali, entendeu? Legal. Muito bom. Se você chegou até aqui, obrigado por ter ouvido esse programa Assistente de Conteúdo. Muito bom. Até o próximo.